Então, boa tarde. Meu nome é Lili Min, eu sou docente do Departamento de Neurologia. Hoje, dia 26 de março, é Purple Day, conhecido como Dia do Roxo, em que fazemos uso de uma vestimenta roxa em alusão à questão da epilepsia. Essa data ela surgiu em 26 de março de 2008, muito devido à experiência vivida por uma menina chamada Cassidy Megan, no Canadá, Halifax. Então, a questão da epilepsia e as psicossociais, elas são muito parecidas no mundo todo. Então, na ocasião, a Cassidy falava que sentia tanto quanto isolada, estava vivendo há 2 anos com o diagnóstico de epilepsia, e então ela resolveu, talvez, colocar esse sentimento de isolamento, solidão, através da expressão de uma cor da lavanda, cor roxa. Então, a cor roxa, ela simboliza, digamos, esses sentimentos de solidão que muitos pacientes com epilepsia referem e convivem com. Então, a data de hoje é uma data para fazer uma reflexão sobre esses aspectos que tanto permeiam a vida das pessoas com epilepsia, que, afinal, é uma doença neurológica, doença do cérebro, crônica, que acomete 1 a 2% da população. Não é um número muito pequeno. Mas hoje, aqui no departamento, nós temos algumas felicidades, no sentido de que, ao mesmo tempo que nós vislumbramos o futuro, presente e futuro, nós gostaríamos de dar uma olhada ao passado, às pessoas que deram início a esse departamento. Então, nós teremos uma parte de homenagem às pessoas que contribuíram para trazer o departamento onde está hoje. E, a parte final, nós teremos um relançamento, bem dizendo, do livro, que foi escrito por várias psicólogas, numa provocação de que a gente precisa trazer mais epilepsia na psicologia. Alguns de vocês devem estar se perguntando, não tinha que ser ao contrário, a gente tinha que trazer mais psicologia na epilepsia, porque eles têm tantas dificuldades psicossociais. Não, na verdade, assim, a provocação é de que, conversando com as psicólogas, muitos referem que não tiveram na sua formação nenhuma abordagem, nenhuma menção sequer sobre a questão da epilepsia. E é uma coisa bastante, digamos, paradoxal, haja visto de que é uma doença neurológica que tem uma interseção muito forte com a psicologia. Então, a gente acredita de que, para os acadêmicos, as pessoas que trabalham na psicologia, no processo formativo, a epilepsia pode servir de um bom modelo de uma doença crônica, que tem todas as características de dificuldade de enfrentamento, questões psicossociais, e que possa aprimorar, digamos, na formação desses profissionais. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra para o nosso chefe de departamento, professor Fernando Sendes. E só de antemão gostaria de salientar algumas figuras aqui, que estão aqui, a professora Ana Marli, lá o grupo de neuropediatras. Não sei por que, Maria Elisa, mas os neuropediatras gostam de ficar lá no fundão, Deve ter alguma razão de ser. Nossos residentes e mais os convidados que vão se apresentar ao longo do tempo. Fernando. Boa tarde, muito bem-vindos e obrigado pela presença para a comemoração desse dia, o Dia Internacional da Luta contra a Epilepsia, ou contra o estigma ou o isolamento, como o Lee já relatou, também chamado Purple Day, ou Dia do Roxo. E essa é uma data importante e é muito bom ver que temos aqui várias
áreas representadas dentro, não só do departamento em si, mas também pessoas que trabalham junto ao departamento nessas atividades e atitudes para tentar melhorar a vida das pessoas com epilepsia. Tá? Então, só para ter uma ideia, hoje mesmo eu recebi uma mensagem do presidente da Academia Brasileira de Neurologia, me perguntando, por conta de algumas reuniões e tratativas com órgãos, né, governamentais, perguntando quantas pessoas no Brasil teria com epilepsia nesse momento, difícil controle, etc. Eu obviamente, respondi que nós não temos uma estatística exata, né, mas se você fizer uma continha rápida, que nós temos entre 1% e 2% da população com epilepsia, levando em conta por baixo que nosso país tem pelo menos 200 milhões de pessoas, né, um pouco mais de acordo com as estimativas e os censos, a gente vai ver que são muitas pessoas com epilepsia. Algumas que vocês cruzam no dia a dia e não sabem que essa pessoa tem epilepsia. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas não querem que os outros saibam. Porque quando, muitas vezes, isso se torna público, eles sentem-se discriminados. Então, mesmo aquelas pessoas que têm suas crises completamente controladas, que estão na sua atividade, é diferente de você ir, por exemplo, as pessoas estão em consultórios ou na fila do ônibus, uma começa a falar, não, eu fiz 3 pontes safenas, eu fiz 2 pontes safenas, eu tenho isso e aquilo. Você não vê isso acontecer na epilepsia, assim como em outras condições que têm esse tipo de estigma, né? E é justamente esse tipo de situação que a gente precisa combater e fazer com que isso se torne, passe a ser visto como uma doença biológica qualquer, como uma pessoa que tem uma doença reumática, um diabetes, uma doença crônica, que muitas vezes é até mais grave do que a epilepsia, né? E que não necessariamente sofre o mesmo preconceito. Então, eu acho que essa é uma data importante. O departamento fica muito... e eu falo, acredito em nome de todos os departamentos. O departamento fica muito contente e honrado de ter essa participação de todos vocês. E da programação que foi aqui preparada, que nós vamos ver. E, de antemão, agradecendo as pessoas que organizaram essa atividade, o Lee e toda a equipe de pessoas que trabalhando para organizar esse evento, e acho que nós teremos algumas coisas interessantes hoje. Então, sem muita delonga, vou passar a palavra para o mestre de cerimônia aqui, o Lee Limin. Então, vamos lá. Então, aproveitando o agradecimento, né, gostaria de agradecer a Viviane Sperger, que é a coordenadora do Movimento de Apoio a Pessoas com Epilepsia de Americana, que tem nos ajudado bastante, o Eduardo, da UCB, né, pelo patrocínio no COF, a minha querida sócia Isilda Assunção, que hoje é a presidente da ASP, e eu estou certamente esquecendo algumas pessoas, a Andréia, né, a ASP, que eu convivo tanto com a ASP e acabo esquecendo. A ASP é Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, é uma ONG que nasceu há 16 anos atrás, aqui nas entranhas lá do departamento, para executar o projeto demonstrativo Epilepsia Fora das Sombras no Brasil, que é uma iniciativa da OMS, da Liga Internacional e da IBI. O projeto deu tão certo, né, que volta e meia a gente acaba vendo a OMS falando dos cases de sucesso e menciona a história que foi feita aqui no Brasil. E a ASP, obviamente, terminando o projeto, ela continua na sua trajetória levando informação à sociedade. Então, nesse momento, a Isilda tem capitaneado, né, tem sido a líder do movimento, tentando levar as informações corretas sobre a epilepsia, não só na cidade de Campinas, mas no Brasil afora. Teve recentemente com um grupo, com a Sueli Adécio, foram lá para Amapá, um canto do Brasil
tanto quanto interessante e tanto quanto triste em alguns aspectos também. Mas acho que as pessoas têm que fazer o que tem que ser feito. E a ASP certamente tem se enveredado nisso nos últimos tempos. Então, agora, dos agradecimentos a Sueli, claro, também, a Andrea do Brain, nossa, antes que eu esqueça, a Andrea é da secretária, é a gestora da parte de difusão e educação, bem dizendo, meu braço direito nessa braço do Brain, né? Então, a pessoa que tem ajudado bastante. Enfim, tem algumas novidades, eu vou passar a palavra para Marilisa Rossilho, que é a diretora de comunicação, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, para falar um pouquinho dessa novidade ou dessa surpresa que a gente está querendo pôr aqui. Marilisa, vem aqui. Boa tarde. Estamos aqui, eu, Irani, meu colega da Diretoria de Comunicação da PROEC. A Pró-Reitoria, esse ano, em 2018, iniciou um trabalho de comunicação dos trabalhos de extensão que são realizados na universidade. Então, um dos nossos produtos de maior impacto tem sido o programa Extensão 48. Aí vocês me perguntam, né? Por que 48? É que são 24 unidades de ensino e pesquisa e são 2 produtos para cada unidade. Então, nós colocamos como 48 o nome do programa para que nós alcancemos as metas. Mas a importância realmente de um trabalho de comunicação, né? Ele não nasce hoje. O trabalho de comunicação aqui na universidade já existe há mais de 25 anos. Assim como a pesquisa, né, que ela é feita passo a passo. Quando nós começamos a discutir com o Li, com todo o grupo que se envolveu com esse trabalho do vídeo, o Irani, que é o gerente de audiovisual, que já trabalha comigo, já está na Unicamp há muito tempo, ele falou: Marilisa, eu já fiz um trabalho com o pessoal da epilepsia. E resgatou alguma história para que nós pudéssemos trabalhar, né? E esse vídeo vai contar um pouco da história da epilepsia, da doença, como desmistificá-la, se ela transmite. Dr. Fernando Sens, muito obrigada pela aula que você nos deu ali na entrevista. E nós esperamos, né, como Pró-Reitoria, poder, com a comunicação, ajudar que os projetos de extensão não só tenham visibilidade maior aqui na universidade, mas principalmente na sociedade. E que, por meio da comunicação, mais pessoas possam receber esta informação, de alguma maneira venham novos apoios para a ASP, para as atividades de extensão que são realizadas por meio do Brain. Então, hoje nós vamos apresentar esse vídeo com algumas inovações, né? Nós já estamos com a legenda em inglês, que a Gabi fez a tradução para nós. Foi um trabalho completamente de equipe, em grupo, com muita gente envolvida, tradução de Libras, e logo mais também estamos trabalhando para que ele tenha tradução em espanhol e audiodescrição no segundo semestre, os vídeos do programa Extensão 48. Então, acho que nós vamos mostrar o vídeo agora ali. Vamos? Bom, obrigada a todos por vocês estarem aqui hoje e que vocês compartilhem. O vídeo está disponível na nossa página da PROEC, no canal do YouTube PROEC Unicamp. Então, facinho vocês compartilharem esse vídeo. Olá! Você sabe o que é epilepsia? Nessa edição do Extensão 48, você vai aprender o que é epilepsia, a desmistificá-la e conhecer as formas de diagnóstico e tratamento, e as ações que vêm sendo desenvolvidas pela universidade. Acompanhe conosco mais essa edição do Extensão 48. A epilepsia é uma doença crônica do cérebro e que acomete 1 a 2% da população. Infelizmente, a população enxerga a epilepsia de uma maneira não muito positiva. Epilepsia é uma doença neurológica, é uma alteração que ocorre no cérebro. Essa alteração pode ser de diferentes causas,
Portanto, a epilepsia, o correto é dizer no plural, epilepsias, porque são várias doenças que causam epilepsia. As manifestações das crises epilépticas são diversas e dependem onde a crise começa no cérebro da pessoa. Então, uma pessoa que não tem epilepsia, se ele sofrer uma intoxicação ou mesmo um choque elétrico, isso desencadeia uma crise epiléptica. Então, a crise epiléptica ocorre também em pessoas que não têm epilepsia, em situações que nós chamamos agudas, sintomáticas agudas. Já as causas são as mais inúmeras possíveis, são as mais diversas possíveis, desde tumores, sequelas de infecção, trauma de crânio, etc. Inclusive causas genéticas. O diagnóstico da epilepsia é essencialmente clínico. O que quer dizer que depende de uma boa comunicação entre o paciente e o médico. Então, não é incomum pacientes que têm algumas formas de epilepsia genética chegarem com um monte de exames todos normais, não se acha uma alteração e às vezes preocupados porque não se encontrou uma alteração. Então, nós temos diferentes formas de epilepsia e, por conseguinte, diferentes tratamentos para a epilepsia. A principal forma de tratamento para a epilepsia é sintomática, que é feita com medicações para controle das crises, né? Uns 20 a 30% das pessoas com epilepsia vão ter formas de epilepsias de mais difícil tratamento. Aí nós passamos a ter outras formas de tratamento. O tratamento muito eficaz, já muito bem estabelecido, é a cirurgia de epilepsia, em que consiste numa abordagem multiprofissional para se fazer, então, a ressecção dessa área que causa a epilepsia, sem causar novos déficits, novos danos para o paciente. Existem também outras tendências atuais, vamos dizer assim, é o uso, por exemplo, do canabidiol ou dos canabinoides, né? Portanto, em algumas pessoas, esses compostos podem ajudar no controle da epilepsia. O estudo das epilepsias, o tratamento das epilepsias é multiprofissional. Ele envolve várias áreas do conhecimento. O nosso envolvimento, o envolvimento de pesquisadores e professores da universidade pública nas atividades de extensão é importantíssimo. Então, nós temos uma interação muito grande com as áreas exatas que trabalham com processamento de sinais para tentar melhorar a detecção de alterações difusas, melhorar o diagnóstico em termos de precisão, de rapidez, de custo. Isso abre um leque de várias áreas do conhecimento que trabalham em conjunto. Isso também permite que nós tenhamos uma área de inserção dentro da universidade para educação, treinamento, produção científica, mas também junto à comunidade, que é tentar esclarecer a população de modo geral, nas escolas, por exemplo. O estigma e preconceito na epilepsia ainda é muito presente na nossa sociedade. Pensando nas orientações e nas capacitações que a comunidade escolar deve receber, nós lembramos da importância de aproximar a ciência do ensino básico. Levar informações corretas, informações científicas contribuem para que diminua a ocorrência de estigmas e bullying na comunidade escolar com os alunos com epilepsia. O projeto Epilepsia na Escola, ele foi de suma importância para a nossa unidade escolar, para a capacitação dos nossos docentes, tá? E para ter um olhar, para esses docentes tivessem um olhar diferenciado à epilepsia. E a universidade, ela veio para nos esclarecer, para a gente ter mais saber para poder acompanhar esse jovem, para colocá-lo melhor na situação de aprendizagem, estar mais junto dos pais, orientar os pais. A Unicamp hoje ela tem um projeto meu, em parceria com o Dr. Lee, um projeto de mestrado, para a gente conhecer as principais causas, principais fatores, na realidade, biopsicossociais que hoje impedem o indivíduo com epilepsia de se inserir ou se manter no mercado de trabalho. De fatores sociais como estigma, preconceito, até questões fisiológicas como efeitos colaterais de medicamentos e outras crises não controladas e outras questões. Como tudo isso
hoje impede com que a pessoa com epilepsia seja inserida no mercado de trabalho por falta de conhecimento dos empregadores. Existe uma necessidade, até uma obrigação da nossa parte, de mostrar as maneiras pelas quais as pesquisas que nós realizamos possam reverter em bens para a população e para a sociedade em geral. A extensão universitária é de suprema importância, trabalhando ao nosso lado nesse movimento. E nós temos inúmeros recursos dentro da universidade, né? Recursos científicos, profissionais extremamente habilitados, e é o que falta na sociedade. Então, nós podemos fazer essa interface entre a sociedade e a universidade, e nós contamos muito com isso. É importante reforçar que o indivíduo deva reforçar a sua autoestima, autoconfiança, buscando a autonomia, pois o diagnóstico não é o fim da vida e a epilepsia não define a pessoa. A minha primeira crise eu estava dormindo, minha família acordou comigo se debatendo, espumando muito pela boca. Após a crise eu fiquei desacordada, eu acordei somente quando eu estava chegando no hospital. As crises se tornavam cada vez mais constantes e frequentes. Tinha dia que eu chegava a ter 4 crises no dia, e as crises me deixavam cansadas, a medicação com sono, já não conseguia ter a mesma rotina de antes. Na faculdade meu rendimento caiu e a cirurgia me possibilitou a qualidade de vida. Após a mesma eu não tive mais nenhuma crise, né? Isso já faz mais ou menos 1 ano e 6 meses. Hoje eu posso ir e vir com segurança, né? Tendo a certeza de que eu não ficarei vulnerável diante de uma crise. Eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade, aproximadamente. Em 2012 eu consegui o tratamento aqui na Unicamp. Passei por procedimento cirúrgico, onde fiquei alguns dias internado, e com ele tudo resolveu, porque não tive mais nada. Além de ser uma vitória, para mim também é uma vitória para o corpo médico da Unicamp, para a medicina do estado, do país e do mundo também. Para você que está vendo esse vídeo e tem esse problema, não desanime. Hoje estou no 3º semestre do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. Então há diferentes frentes de educação, de difusão do conhecimento, porque uma vez que as pessoas entendem o problema, conhecem esses fatos, uma vez que nós conseguimos traduzir melhor o conhecimento científico em termos mais difusos, para mais de fácil entendimento para a sociedade, a gente também contribui para a diminuição desse estigma, a gente contribui para um diagnóstico mais precoce, para que esses indivíduos procurem profissionais e sigam o tratamento eficaz, e com isso vão ter uma melhor qualidade de vida, um melhor controle, com menos complicações e menos problemas do ponto de vista médico e social para essas pessoas. Nós aprendemos que as pessoas com epilepsia são pessoas muito fortes e merecem todo o nosso respeito e o nosso apoio, porque essas pessoas, elas convivem com uma doença que elas não escolheram, elas passam por dificuldades ao longo das suas vidas e elas não deixam de sonhar. Essas pessoas querem estudar, querem trabalhar, querem constituir família. E após cada crise, elas se levantam e continuam a buscar a realização dos seus sonhos. Por isso, nós estamos ao seu lado. A vida continua, mesmo com o problema, pode seguir a vida normal, sem dificuldade nenhuma. Basta acreditar em si mesmo e no mundo, que o mundo está ali para ajudar a todos nós. Frente à epilepsia de frente. Jamais desista do tratamento, por mais que pareça não estar surtindo nenhum efeito. Nunca desista de você. Siga sempre com otimismo e persistência. Acredite em você e que existe um propósito no final da caminhada.
Fernando, seria legal você falar o que é o BRAIN, né? Que apareceu em vários slides e tal. Acho que um pouquinho para o pessoal se situar. Bom, eu acho que nessa altura todo mundo já sabe o que é o BRAIN, né? O BRAIN com dois N's, que foi a evolução do Synapse. Então a gente começou com um projeto chamado Synapse, também escrito errado, que era com C, né? Porque é uma cooperação entre universidades, entre institutos para ciência, mas principalmente voltada à epilepsia. E depois disso nós evoluímos da Synapse para o BRAIN, que é um CEPID, um dos 3 CEPIDs da Unicamp. O CEPID são centros de excelência da FAPESP, existem 17 no estado, que são centros julgados de excelência pela competitividade, etc., em todas as áreas do conhecimento. Então, na Unicamp nós temos 2, na FCM, relacionado à saúde, e um que é do Instituto de Química. Então, isso mostra a importância do trabalho, porque nós conseguimos esse privilégio de ter esse financiamento e esse consórcio. Então, o BRAIN ele engloba várias unidades da Unicamp, Instituto de Física, Engenharia Elétrica, Biologia, FCM, etc., e várias colaborações dentro e fora do país. E nós temos mais de 50 pesquisadores trabalhando neste projeto, vários estão aqui, vários alunos, vários ex-alunos. Isso é o que permite que nós tenhamos um financiamento privilegiado para que possamos continuar esse trabalho. E o BRAIN ele tem um enfoque principal na epilepsia e no AVC, né? O Vaguinho está aqui representando a turma do AVC. E são 2 braços fortes do CEPID, mas, na verdade, nós temos um interesse em tentar desvendar e entender mecanismos de plasticidade cerebral, mecanismos que afetam o funcionamento cerebral e que vão, por conseguinte, além dessas 2 doenças, incluindo Alzheimer e etc. Então, o BRAIN é mais ou menos isso. É um grupo de pesquisadores tentando continuar e avançar os trabalhos sobre diversos aspectos na neurociência, incluindo a epilepsia. Então, a segunda parte, isso que o Fernando falou, né, nós temos a felicidade hoje, termos esse CEPID, o BRAIN, que vai estar se renovando por mais 6 anos, se renovou, né, para mais 6 anos, e que realmente é um feito tremendo, e, obviamente, está sempre buscando talentos que queiram realmente se enveredar nessa área de neurociência, do funcionamento cerebral, e está sempre aberto, então, para essas pessoas a virem a participar. Mas nós estamos numa posição confortável como estamos hoje, é porque alguém no passado teve que começar, né, de algum lugar. E isso é um ponto de que a gente sabe que quando se começa alguma coisa, nunca é fácil, né? E esse momento, quando a gente estava fazendo esse vídeo, nós tivemos uma grata colocação pelo Irani, né? A memória viva, que o Irani falou, olha, legal, porque eu já fiz um vídeo lá para o pessoal da FCM, né? E ele trouxe um vídeo de divulgação científica já feito lá pelos idos de 1993, mas que o projeto já vinha bem antes. Irani, você quer falar um pouquinho qual que foi a tua sensação de você ter voltado no tempo e, digamos, se deparado com o vídeo e ter criado esse novo vídeo, né? Porque, de certa maneira, você pode observar momentos, digamos, do serviço, do seu começar tal, e agora um pouquinho mais à frente. Boa tarde a todos. Meu nome é Irani, sou jornalista lá na Pró-Reitoria, né, e agora de Extensão. E já há algum tempo, né, como eu tenho brincado muito, sou um
pouco memória viva, né, que eu estou na universidade na área de produção audiovisual desde os anos 80, 85, e às vezes a pessoa até brinca, né? Às vezes tem algum estagiário que está conosco, eu falo, olha, eu fiz um vídeo em 88, puxa, mas eu não era nem nascido. Então, essas situações assim são situações interessantes. E quando, pela demanda de projetos que tem chegado lá na DECOM, na nossa diretoria de comunicação, alguns projetos, pela vivência que eu tenho na universidade, quando surge, eu sempre compartilho. Olha, eu lembro que foi feito um trabalho assim, assim, assado. E nós temos um arquivo, né, que é na Rádio TV Unicamp, que era antigo centro de comunicação, e atendia várias disciplinas da universidade. E nesse processo todo, quando a Marilisa me comentou sobre epilepsia, eu falei, olha, teve uma equipe que nós trabalhamos já há um bom tempo atrás, e quando falei, aquela coisa, às vezes se fala as pessoas, mas é bom quando você tem como provar. Eu lembrei, olha, deve ter esse material ainda no arquivo da Rádio TV Unicamp. Então, foi no momento que eu fui lá, pesquisei, né? Nós levantamos o material, e aí foi interessante, porque isso nos mostra, como o professor ali mesmo está nos dizendo, tudo tem um começo, né? Quer dizer, então, às vezes as pessoas, ainda mais na questão audiovisual, já foi um avanço naquele período, né? A doutora Marilisa aí, e já foi um avanço porque, como orientação às famílias, né, que viviam sempre com essa questão de conflito, então foi uma questão de juntar lá os objetivos, as equipes, né? E eu me recordo que foi um vídeo muito difícil de fazer, eu tive que fazer uma locação na minha casa, morava no Taquaral, consegui uma equipe de teatro, e aí depois a Leda passando quais eram as realidades que aconteciam, e nós fomos montando, levando o pessoal fazendo, a criança brincando no Bosque Jequitibás, então foi uma coisa assim, meio, pela época, foi uma big produção, né? Mas foi realmente um trabalho muito bonito, muita dedicação de todos os envolvidos, né? E aí foi que nós começamos na segunda etapa, né, que fosse agora essa versão 2019, e pelo menos para nós, né, tem sido cada produção que nós estamos fazendo tem sido de grande alegria, né? E nós estamos com muitas limitações, né, porque nós estamos praticamente implementados nesse projeto Extensão 48 há um ano e pouco, mas fica para vocês analisarem, né? E nós, então, fizemos esse vídeo, e eu tenho certeza que daí estará surgindo outros projetos, imagino que muitos que estão aqui têm ideias, projetos, e nós estamos abertos para receber, então, e fazemos que a nossa parte, que é transformar, então, a tua ideia, o teu projeto, né, numa linguagem acessível, né? E temos grandes planos, talvez uma rede aberta, uma TV Cultura, TV Futura, e assim nós estamos batalhando para isso. É isso que eu quero agradecer, então, esse pequeno esclarecimento, e agradecer ao doutor Eli essa chamada. Muito bom, Irani. Então, vamos ver o vídeo? Prezados pais, foi pensando em vocês, sua família e em seus filhos, que trouxemos informações gerais e importantes a respeito da epilepsia, sobre a sua natureza, sobre a manifestação das crises epiléticas e as consequências na vida emocional e social. E aí, mãe, o que aconteceu com a Paulina? Ai, foi um susto muito grande para todos, doutor. Eu fiquei apavorada e eu pedi para minha filha chamar minha vizinha, porque ela entende dessas coisas. Eu pensei que o menino ia morrer e ele ficou todo branco, sem cor e a boca roxa. O que aconteceu com meu filho, doutor? Ele vai ficar bom? O que o Paulinho teve foi uma crise epilética. Quando as crises se repetem, como no caso dele, que ele já teve 3 crises, daí então a gente chama epilepsia. Alguém tem mais alguma questão? Criança com epilepsia terá dificuldades na escola? Realmente não. Mas nós temos que considerar 2 aspectos. Primeiro, você tem que conversar, você deve conversar com o professor sobre aquilo que ele
Palma para essas 4 pessoas que começaram, né? Vamos lá. A gente gostaria, então, de prestar essa homenagem, mas acho que a gente podia abrir um pouquinho o microfone, né, para as pessoas que estão aqui, que queiram compartilhar algum tipo de sentimento nesse momento. E talvez depois o Quarteto Fantástico, a Leda, a Beth, o Carlos e a Marilisa, né, queiram falar alguma coisa. Esperamos que vocês falem, né? Discurso, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pela homenagem, Li. Mas esse vídeo é bem maior, eu tenho em casa ainda, viu? Tem uma série de explicações, tudo. Bom, a história da epilepsia na Unicamp é bem interessante, porque eu acho que caminha junto com a história da neurologia também no país. O Brasil, vamos dizer, a neurologia no Brasil, nesses últimos anos, tem galgado vários degraus, não só às custas da epilepsia, lógico, mas a epilepsia expressa bem o progresso da neurologia nacional, porque nós começamos aqui, né, começamos de uma forma caseira, ambulatorial, pequena, atendendo puramente assistencial, e evoluímos, né, nós como todo o grupo, e principalmente agora, né, chegando às raias aos píncaros da evolução científica, mas, enfim, nós passamos por todas essas fases, né? Eu acho que o Carlos o Carlos em primeiro lugar, e ele é extremamente agregador, que ele conseguiu trazer, por incrível que pareça, a esposa dele para a área dele. Coisa incrível isso. Ele tem essa personalidade. Eu acho que a Ana Marli, que começou junto ao departamento com o Carlos, pode dizer isso. E como a epilepsia cresceu, e uma parte disso, lógico, se deve a essa faceta da personalidade dele, uma personalidade, enfim, respeitosa, agregadora, e vendo sempre o futuro, trazendo gente melhor que a gente, enfim, sempre querendo crescer, né, e sempre colaborando para isso e tendo esse vislumbre do futuro. E da mesma forma que a epilepsia aqui na Unicamp, eu acho que começou de uma forma caseira e hoje é um grupo internacionalmente aceito e reconhecido, a neurologia brasileira, eu acho que mais ou menos nesse tempo evoluiu também dessa forma. A neurologia, vamos dizer, há uns 20, 30 anos atrás ainda, também era bastante caseira, no sentido mais nacionalista, e agora tem uma inserção forte, internacional, com várias áreas de reconhecimento, e entre essas áreas, com certeza, epilepsia é uma dessas, né? A área de neuromuscular também, enfim. Várias áreas têm crescido, não é só isso, mas a epilepsia, eu acho que representa bem todo esse progresso. Eu acho que é um prazer para a gente que começou essa... Eu lembro que o Carlos um dia me chamou e falou, você tem que montar um ambulatório de epilepsia infantil. Falei, por quê? Porque a epilepsia é epilepsia. E era a década do cérebro. E isso era 90 e poucos. Eu fiz o meu doutorado foi em 93. Eu tinha acabado de fazer o doutorado e eu estava para definir assim, se eu ia continuar naquela área. Enfim, eu comecei numa área que, no fim, não foi a minha paixão, e ele me incentivando a abraçar a epilepsia, e depois eu fiz o pós-doutorado e todo o resto da carreira nessa área. Então, eu também comecei por volta, acho que talvez 91, o nosso ambulatório de epilepsia na infância. Ele já estava aqui, né? Desde quando nós moramos nos Estados Unidos, em 80, 81, ele já tinha abraçado essa área de epilepsia, e eu vim depois. Mas, de qualquer jeito, é extremamente prazeroso, né? Vocês sabem, nós dois já fomos presidentes da Liga Brasileira de Epilepsia, e eu lembro que sempre a gente falava, tem que ter uma inserção mais, uma inserção maior na comunidade, uma inserção maior social.
Nós temos que dar esse passo. Só que a gente não dava conta de tudo. Esse vídeo foi uma dessas tentativas, mas a gente não dava conta de tudo. Realmente, construir, assim, todas as etapas são difíceis, mas a construção talvez seja onde você tem realmente que definir os caminhos, colocar as primeiras pedras, né? Regar todo dia aquela plantinha para ela crescer. Enfim, precisou bastante empenho da nossa parte. E nós tivemos o prazer, nessa época, de colaborações, como da Beth e da Leda, né? Que também abraçaram essa causa e colaboraram bastante. A Beth já estava no departamento, mas daí também abraçou a epilepsia com toda garra, né? Nós fomos abraçando, né? E a Leda, depois que veio, também se encantou. Então, realmente, foram as primeiras pedrinhas, né? As primeiras sementes, fomos regando. Aquelas reuniões que a gente fazia, né? Que a Beth coordenava, a Leda estava sempre junto. Sabe, foram os primeiros sinais de apoio à comunidade, à sociedade, e que a gente vê hoje o fruto que deu e crescer dessa forma, de uma forma mais institucional, formal, com maior mérito, com melhor qualidade, ir além daquilo que a gente pôde fazer. Então, é extremamente gratificante. Tenho certeza que o Carlos também concorda comigo, e eu acho que, em nome dos 4 mais velhos, eu posso dizer um muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a honrosa homenagem na figura aí do Fernando como chefe de departamento, do Li como dos organizadores desse evento. E eu atendo pacientes com epilepsia apenas há 45 anos. Isso é uma maneira de mais ou menos dizer a idade. E foi um dos primeiros aqui a participar desse setor da neurologia. Um dos motivos que me fez escolher a área de epilepsia como área de expertise, de dedicação, de investigação, foi o que uma piada, na época que eu era residente, refletia muito bem o que era neurologia. Então, tinham 2 pessoas num balão, num dia completamente fog, nublado, perdidos. De repente, o tempo clareia e eles avistam uma pessoa no solo lá e perguntam: onde é que nós estamos? O indivíduo olha assim e fala: vocês estão num balão. Esse era o neurologista, o indivíduo que fazia observações absolutamente precisas, mas não ajudava em nada. A epilepsia era um pouco diferente, porque existiam os anticonvulsivantes, os antigos que melhoraram, como melhoram atualmente, 2/3 dos casos, só que não com mais efeitos colaterais. Então, os famosos Gardenal, Idantal, Primidona, e etc., etc., que era o início do tratamento das epilepsias. Isso fez com que eu escolhesse dentro da neurologia a epileptologia. Depois disso, eu gostaria só de ressaltar que aqui tem vários ex-presidentes da Liga Brasileira de Epilepsia. Então, muitos de nós aqui já fomos presidentes da Liga Brasileira, que é o órgão que reúne os médicos. Então, a neurologia da Unicamp talvez seja a que mais tenha ex-presidentes da Liga Brasileira de Epilepsia, mostrando a importância da epilepsia da Unicamp no cenário nacional. Há muitos anos atrás, eu tive o prazer de ser o coordenador científico de um congresso internacional e eu estudei um paciente com epilepsia que todo mundo conhece e que na ocasião, tudo começou quando veio um holandês, que era o presidente da Liga Internacional de Epilepsia para o Brasil, e ele me contou que um aluno dele estava fazendo um estudo sobre o holandês famoso pintor, o Van Gogh. E eu falei: olha, você podia me fazer o favor de mandar uma cópia do trabalho do seu aluno? Era um mestrado. Tudo bem, o sujeito falou: olha, na ocasião era correio, não era e-mail, nem correio. Ele mandou e falou: só tem uma observação, eu queria que você me dissesse por que você está interessado aí no Brasil na epilepsia do Van Gogh. Aí eu tinha que
responder, fazer uma análise do estudo e responder. E eu lembrei que a gente tinha um paciente com epilepsia super famoso, que se chama Machado de Assis. Aí eu comecei, por coincidência, um dos maiores machadólogos do Brasil é um professor, ex-professor da Unicamp e da USP, chamado Roberto Schwartzman, que é considerado o maior machadólogo de todos os tempos. Então eu cheguei para ele e falei, o que você podia me ajudar para eu entender a vida do Machado de Assis? Ele me forneceu toda a bibliografia e a gente conseguiu demonstrar que ele tinha epilepsia de lobo temporal do lado direito, então sem a ressonância, sem o eletro, no século passado, no começo desse século. Ele deu para a gente fazer essas inferências e publicar e comentar. Por que é importante o Machado de Assis? Porque ele, apesar de negro, pessoa com epilepsia, de viver no fim do século XIX, tinha um preconceito enorme. Né? E ele é um indivíduo extremamente culto, que sabia inglês, francês, além de ser provavelmente o maior escritor brasileiro de todos os tempos, mas se você não levar esse exagero do século XIX, com certeza. Né? E ele tinha todo um esquema sofisticado, ele era funcionário público e tinha todas as regalias do funcionário público. Quando ele tinha a crise, tinha uma charrete que levava para casa. Na ocasião, ele tratou com os principais médicos da ocasião, mas que não mudaram a história natural do quadro dele. Só isso para dizer, porque esse foi um exemplo que, apesar da epilepsia, apesar dos preconceitos, ele conseguiu ser quem ele foi, né? Machado de Assis, não preciso dizer mais nada. Né? Então, eu só queria mais uma vez, obrigado pela oportunidade de repartir essas palavras e agradecer essa homenagem em meu nome e em nome dos demais homenageados também. Muito obrigado. Eu só queria agradecer algumas pessoas aqui. A da professora Maria Augusta Montenegro, foi minha aluna de pós-graduação e que é professora do departamento e que dá continuidade à epilepsia na infância no departamento. E a professora Tânia Marchiori Cardoso, que foi aluna do Carlos de pós-graduação e que também já passou e passa ainda e transita também na área de epilepsia. Então, na verdade, já são frutos aqui que continuam no departamento. Obrigada, viu? Não podia deixar de falar. Bom, vir à Unicamp é uma volta ao passado. Eu vou contar a história sobre o meu olhar. Porque nós começamos juntos, eu e o Carlos, em 1978. Agora já estou pondo tudo. Obrigada. E, na verdade, o que eu sentia é que a neurologia sempre teve um olhar multidisciplinar. Eu vim para a neurologia para montar um setor de psicologia que atendesse às várias especialidades. Então, eu passei pela neuropediatria no início, passei pela neuromuscular, não sei se a Ana Marli lembra, atendendo às distrofias, miastenias, na cefaleia infantil e adulto, na demência, em Parkinson. E todo esse serviço ele foi possível graças a um programa de estágio que eu implantei logo no começo, em colaboração com a PUC. Então, eu precisava de gente que pudesse atender. De início era mais assistencial, mas ao longo do tempo, as necessidades de dividir as experiências que a gente tinha com os pacientes, eles foram aglutinando os profissionais para debater sobre pelas várias facetas. Eu me lembro, eu falo que eu não falei da epilepsia naquela minha listagem, mas de propósito, porque a epilepsia ela foi o espaço que eu encontrei para crescer como psicóloga e como pesquisadora. Eu me lembro que o Carlos veio me chamar, me convidar para participar, eu acho que não sei se ele lembra, do CAMER, do primeira discussão, primeiro centro de atendimento multidisciplinar para a discussão de epilepsia resistente, não era? Era bem isso. E, na época, também, eu comecei com esse grupo de pais. Eu fiquei muito emocionada com o vídeo. Eu ia falar do vídeo, porque, embora ele não tenha todos os artefatos tecnológicos que hoje a gente
tenha como possibilidade, né? Ele foi ele foi até legendado e ele foi um destaque no catálogo de vídeos educacionais no Congresso de Dublin. Então, eu acho que são coisas que a gente vai fazendo e vai crescendo e mostrando a importância dessa intersecção da multidisciplinaridade, na verdade. O Laboratório de Qualidade de Vida veio também sistematizar ou concentrar as pesquisas dos alunos que eram estagiários e de pós-graduação, e a gente sempre com a preocupação de que toda aquela investigação que nós fizemos, que era feita em relação aos pacientes, principalmente da epilepsia, eles pudessem ser, se surgissem algumas dificuldades, eles pudessem ser atendidos com o arranjo terapêutico necessário. Então, sempre uma preocupação de acolher, de mostrar que é possível. Como psicóloga, eu sempre acreditei que é possível o desenvolvimento emocional do paciente. Eu tinha um olhar não para a doença, para a pessoa que tem uma doença. Então, é possível esse desenvolvimento através de mudanças nos seus referenciais cognitivos e comportamentais. E para ressignificar a doença, então é necessário que a gente entenda quais são as suas percepções, quais são as suas crenças, o que ele imagina a respeito do que o médico está falando, e quais são as suas reações, que estratégias ele usa para lidar com tudo isso, com o que o médico falou. Então, isso é muito importante. E a partir disso, né, para entender toda essa investigação, meu empenho na elaboração de protocolos de investigação psicológica na epilepsia, construção e validação. E foi a primeira semente, foram sementes, como você bem falou, Maria Elisa, que a gente foi plantando, não se deu conta que a coisa foi crescendo, e hoje a gente está nesse patamar maravilhoso de divulgação, de respeito com o paciente, até com um dia especial, que eu acho ótimo. E aquela sementinha que você falou, que a gente planta, que hoje já existe nas escolas, nós também investigamos nas escolas, mas hoje já existe como um programa. Isso é muito bom. É uma satisfação muito grande para o meu trabalho, porque eu estava sozinha, mas tinha o apoio das pessoas do departamento, principalmente da epilepsia, que entendiam a necessidade desse crescimento. Eu agradeço muito, muito a homenagem que vocês estão prestando para nós. Eu me sinto muito lisonjeada. Eu agradeço também a todas as outras pessoas do departamento que me incentivaram, que me aceitaram, que me empurraram. Enfim, essa é a minha história. E eu hoje vejo com a suavidade da maturidade. Foi uma época de altos e baixos, como todo trabalho, mas muito recompensador. Eu agradeço muito, muito, muito a vocês. Obrigada. Falar um pouquinho da enfermagem. A enfermagem se preocupando com todo o nosso staff de médicos, pesquisadores, psicólogos, estagiários, e a gente se preocupando com a família, o olhar dos pais, o olhar da família, não só os pais, mas os irmãos, e os tios, e os avós. A epilepsia numa família desestrutura muito. E a gente tinha essa importância de fazer parte, né, Isilda? Eu fico até emocionada, porque vendo hoje por onde a gente andou e onde é que a gente está, né, Isilda? Olha, muito orgulho e a maior homenagem à sua continuidade, à sua participação. Tudo que foi dito é pura verdade. Irani, foi muito bom trabalhar com você. Apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos. Obrigada. Viu?
Então, a gente vai proceder com uma homenagem singela, mas de significado, de coração mesmo. Eu gostaria, então, de convidar a professora Ana Marli, a professora Tânia Marchiori, o professor Fernando Sendes, acho que a Guga acabou de sair, e acho que eu vou convidar a Isilda, né, que fazia parte do quadro, para dar uma flor e um pequeno cartão, né? Então, lá, esse da Leda. Quem que você quer dar para a Leda? Vamos lá. Vamos lá. Não, esse é para a Leda. A Leda está ali. Leda, tem que fazer foto, né? Senão, tem que se não vai para o Facebook, não aconteceu. Olha, proteção, enfermeira com enfermeira. Ai, muito obrigada, você foi um grande nome. Minha chefe, minha diretora, minha antecessora e meu exemplo. Obrigada. Aqui, ó. E as pessoas presentes assinaram esse cartão aqui. Obrigado. Então, só vou interromper aqui as homenagens, porque quando lhe falou se alguém queria falar alguma coisa, e eu preciso falar. Eu preciso falar que eu estou muito emocionada, que eu conhecia o nosso primeiro vídeo, mas eu não conhecia o segundo vídeo. E só nós, né, a maior parte dos presentes são muito jovens, mas nós que já passamos dos 60, sabemos qual é o tamanho de 25 anos, de 30 anos. Então, enquanto eu fui assistindo o vídeo, eu fiquei pensando nessas pessoas, nesses profissionais queridos, que, além de profissionais queridos, são pessoas queridas com os quais eu trabalhei, pavimentando esse caminho que hoje nós estamos trilhando. Então, assim, um sentimento de gratidão muito grande a vocês, aos senhores, de orgulho e de alegria de hoje a gente estar podendo junto rever aquele vídeo, rever a história que a doutora Marilisa está contando e de ver que nós temos algumas coisas novas. Aquele vídeo falava da dificuldade da inclusão escolar. A gente ainda tem. Mas hoje nós temos coisas novas acontecendo. Então, assim, profunda gratidão, doutor Carlos, doutora Marilisa, Leda, professora Beth, por tudo que fizeram pela epilepsia, nessa FCM, nesse HC, nessa cidade de Campinas e no mundo, porque eu sei que fizeram muitas coisas e fazem. Então, muito obrigada em nome da ASP e meu próprio nome. Vamos para a professora Beth, né? Então, aqui para a nossa professora Beth. Tá. Cadê o nosso? Ah, está ali, o fotógrafo. A câmera ali. Esse aqui é quem quer dar uma luz? Esse aqui para o nosso querido Carlos. Carlos, você também vai ganhar uma flor, tá? Não tem problema, né? Nenhum. Ó. As gerações aqui. Vamos lá, tá. Esse será Marilisa. Vamos lá. Sou eu, por exclusão. Obrigada.
Legal. Então, a gente vai dar sequência à última parte, digamos, dessa nossa atividade do Purple Day. A gente vai ter um lançamento online do livro Mais Epilepsia na Psicologia, na versão em inglês. Eu gostaria de convidar, então, a Sueli Adécio, que é a organizadora desse livro, juntamente com a Adriana, que foi a pessoa que traduziu para a língua inglesa. Tem alguma tradutora aqui já, Adriana? Tá. Então, enquanto as tradutoras estão vindo aqui, contar um pouquinho a história, né? A história... As autoras, por favor. As autoras... Por favor, as autoras que escreveram. Então, que nem eu mencionei, o livro Mais Epilepsia na Psicologia foi uma provocação, né, digamos, para psicólogos, de que precisa falar mais sobre essa questão no curso de graduação. Então, foi escrito por vários psicólogas. Não tem psicólogo? Tem um, né, que escreveu, que não está aqui. Que não está aqui, e que escreveram. Então, vou passar aqui o microfone para a Sueli, para falar um pouquinho, para conduzir essa última parte. Vai. Tá. Cadê a Aline? Ah, colocou lá. Gente, olha que bonitinho. QR Code, que dá para acessar agora. Ali o link de acesso à versão em inglês, e tem também lá dentro da nossa plataforma do ISU, a versão em português. E a nossa capa, essa é a capa original do livro em português, né, que foi impressa. E, né, pela LESP, né, a gente que fez essa gentileza de publicar. Nós não temos mais exemplares, senão nós poderíamos, né, ofertar a vocês cada um, mas, infelizmente, nós vamos levar lá para Brasília, no encontro de Brasília, para as associações, no encontro da IP Brasil. E lá nós vamos entregar para cada uma das associações da Federação Brasileira de Epilepsia, tá bom? Mas, contar um pouquinho dessa história, né, Li? Essa história, primeiro, um agradecimento ao nosso grande mestre, Dr. Lee. A gente não tem como não agradecer, porque ele simplesmente é aquele que dá asas à nossa imaginação, né? Então, não é sempre ele. Eu falo assim, a gente briga muitas vezes no sentido de dizer da importância, né? O professor Fernando Sentes coloca isso, da importância da divulgação científica e da difusão, que é a grande área que o Lee vem coordenando. Eu, originalmente, há quase 10 anos aí nesse trabalho junto com o Lee, de divulgação, né? Assim como a Beth fala, o seu discurso, embora tenha sido um discurso de anos atrás, ele está completamente original na nossa visão. Esse livro é, nada mais, nada menos, o resultado dessa visão, que a psicologia tem um papel fundamental, é um trabalho multidisciplinar, né? E que bom que a psicologia é aceita, né, dentro da Faculdade de Ciências Médicas. É um trabalho obrigatório. O ser humano tem que ser visto como pessoa, e não apenas como um paciente que tem que ter uma medicação obrigatória, né? Então, enquanto a gente estiver nessa vibe, nessa energia purple, a gente construi esse material. Então, principalmente ao professor Lee, por sempre nos ajudar, nos auxiliar, e porque ele aqui, né, ele é o primeiro, ele é o número 1 que vem, e a gente topa essa energia toda e segue. E vamos atrás. Esse era o meu papel, né? Era fazer com que isso tudo acontecesse. Convidamos todas essas meninas maravilhosas. Quero aqui deixar a presença daquelas que não puderam estar. São 16 capítulos. E agora na versão traduzida, mas são 16 capítulos de pessoas do Brasil inteiro. Temos a Ana Paula lá em Brasília, temos pessoas que vieram, quer dizer, que não estão aqui, de São José, né? A Karina, do Rio de Janeiro, e aquelas que puderam estar conosco aqui. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, é a quarta, né? O nosso quarto lançamento. Falei, puxa, né? Nós estamos lançando em todo lugar. Mas que bom que nós estamos fazendo isso, porque é mais epilepsia dentro da psicologia. A psicologia precisa começar a reorganizar, reestruturar, ressignificar o seu currículo.
Nós precisamos falar de doenças crônicas. Não adianta a gente ir para o consultório e não saber atender uma pessoa com epilepsia, né? Então, aqui vocês vão ter, e lá, né, no acesso, vocês vão ter várias áreas da psicologia sendo tratadas, né, mas, ao mesmo tempo falando da psicologia na intervenção com a epilepsia. E aí, Li, dá tempo de passar um pouquinho, só para cada uma falar um pouquinho, tá? Porque eu acho bacana isso, e vou passar aqui a minha colega, a Adriana, que vem agora também como pesquisa para dentro da Unicamp, não na neurologia, mas vem para a Faculdade de Educação Física, mas falando também sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, porque ela virou e falou assim, e se nós tivéssemos uma versão em inglês? Assim, a gente poderia, qualquer pessoa no mundo, né, que tivesse acesso ao inglês, poderia entender aquilo que a gente está colocando aqui. Eu falei assim, puxa, é muita pretensão, né? Que essa realidade, que é a realidade da psicologia brasileira, seja compreendida também em outras línguas. Mas por que não? E aí, a nossa querida Adriana, ela assume isso como responsável pela equipe de tradutores. Eu vou passar um pouquinho para ela. Boa tarde. Muito obrigada, Sueli. Em primeiro lugar, um grande um sentimento de gratidão pela oportunidade que eu estou vivendo. Eu tinha, desde criança, eu dizia que eu queria ser cientista, aí o caminho da educação formal e depois emprego, trabalho, casamento, tal, me fez acreditar que eu tinha que ter um emprego e ficar quieta. Agora eu fiz minha segunda formação, me formei em psicologia em 2017 e estou me tornando cientista. Então, sim, porque a vocação chama mais forte, né? Quando a Sueli me chamou para escrever um capítulo, eu fiz sobre a inclusão da pessoa com epilepsia no trabalho. Porque eu trabalhei muitos anos em empresa, em RH, em multinacionais, e sabia dessa dificuldade dos diferentes, não só das pessoas com epilepsia. E diante do entusiasmo, da empolgação, né, da gente ver o link para o e-book, eu disse, nós temos que encaminhar para todas as faculdades de psicologia de língua portuguesa do mundo. Macau, Moçambique, Angola. Então, tem que entrar no LinkedIn, achar quem está lá, pedir o telefone, aquela coisa, garimpo que a gente faz. O autor do artigo que você gosta, pede para ele divulgar na faculdade dele. Falei, só um pouquinho. Não, a gente não pode ficar só em língua portuguesa. Vamos passar para inglês. Mas não temos um projeto com recursos financeiros para isso. Falei, deixa comigo. E a editora, a Desciência e o Dr. Lili Min confiaram, tá bom, tá contigo, o prazo é tal, data. E lá fui eu para a internet. E postei esse desafio. Procuram-se tradutores voluntários para um tema tal, e foi viral. Eu não sei em quantos dias, mas logo no primeiro dia já tinha gente dizendo, eu quero. Então, em pouco tempo, eu reuni 8 profissionais que se comprometeram, que ficaram até o fim, tivemos baixas no meio do caminho, mas foram 6 tradutores e 2 revisores. Uma das tradutoras é a Maria Helena, que está aqui ao meu lado, que eu conheci só agora. Nós trabalhamos virtualmente, por WhatsApp, e fazendo uma rede em que um revisa o do outro, um ajuda o outro, e cumprimos os prazos. E foi mais uma prova que dá para fazer coisas custo zero. Só o custo de ter um link da internet, né, um Wi-Fi, voluntariamente. Então, eu sou muito grata pela oportunidade e que a gente pegue isso como exemplo, que dá para fazer muita coisa, que não depende de governo, de universidade e tal, se não precisar, se não quiser. A comunidade científica pode se apoiar mais. Muito obrigada. Maria Helena, isso, eu quero saber a experiência da... Maria Helena, como foi a tua experiência como voluntária? Olha, graças ao
graças ao seu, que ela foi o project manager, né? Ela sempre coordenava todas as tradutoras, e para mim foi uma oportunidade, né, de poder estar traduzindo esse livro, e foi muito bom também, uma oportunidade de poder ajudar essa causa tão importante, né? E graças à Adriana, que fez tudo, que coordenou praticamente todo esse projeto, senão não ia ser possível. É muito difícil fazer a parte da coordenação, então não ia ser possível, se não fosse por ela, não ia ser possível sair esse projeto, que ela ficava em cima da gente, entregar, vai entregar, entendeu? E aí foi muito bom. Eu acho assim, um pouquinho para cada uma, mas todo mundo pode falar. Aliás, porque já foi aluna daqui também. Estava planejado. Bom, eu escrevi, primeiro assim, agradecer a oportunidade de ter escrito um livro de epilepsia. Eu trabalhei com epilepsia durante 10 anos, no mestrado, doutorado e pós-doutorado. Estava um pouco desvinculada do tema, mas trabalhando com neurofeedback, que é uma tecnologia para diversas comorbidades, inclusive para a epilepsia. Então, esse foi o tema do meu capítulo, o uso de tecnologias como o neurofeedback para o tratamento da epilepsia. E aí foi nesse momento que eu voltei a ter mais contato, através da Sueli, com o Dr. Lee, conheci a Isilda, e foi um prazer enorme, assim, porque durante 10 anos a Unicamp foi a minha segunda casa, né? Então, quando a Sueli mandou para mim o convite para estar aqui hoje, e eu vi que, além do lançamento não, mas haveria a homenagem a vocês, eu falei, eu não perco por nada, né? Estarei aqui de qualquer jeito, porque não saberia que eu nem ia ter o espaço para falar, mas já que tenho, né? Agradecer a oportunidade para dizer da minha gratidão, Dr. Fernando, Dr. Lee, doutora Maria Elisa, Dr. Carlos, a Beth, a Leda, a Tânia, a Guga, a Clarissa, o Vaguinho, que não está mais aqui. Então, eu pude rever todas essas pessoas que participaram comigo daquela época de muito estudo e dedicação e que foram assim extremamente importantes para a minha formação de psicóloga. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje e poder homenageá-los. Eu sou a Vilma, eu sou psicóloga também, eu fui convidada pela Sueli, Dr. Lee, agradeço por essa oportunidade. O meu texto fala, o meu artigo fala sobre a psicologia escolar e a orientação para os professores, porque como eu dou aula para a formação de professores, a gente tem que trabalhar muito com a escola, né, Isilda, que você está trabalhando muito. Então, a importância da escola saber acolher a criança, das pessoas saberem, né, o que é a epilepsia, como conduzir o aprendizado das crianças. Então, como a minha formação, eu trabalho com a formação de professores, eu acho importante trabalhar essa questão da psicologia escolar e educacional. Então, foi um prazer e eu agradeço esse convite. Olá, boa tarde. Meu nome é Esther, sou psicóloga e neuropsicóloga. Antes de falar um pouco do capítulo, vou falar brevemente um pouco do que levou à escrita desse capítulo, né? Então, além de psicóloga, neuropsicóloga, eu também sou uma pessoa com epilepsia. E dessa vivência, né, foi um diagnóstico, assim, desde pequena eu tinha, mas o diagnóstico foi só aos 17 anos, justamente por serem crises muito sutis, né, no que diz parciais complexas, e ninguém imaginava o que era, né? Minha mãe levava de médico em médico e ninguém imaginava. Então, eu fui ter o diagnóstico 1 ano antes de entrar na faculdade, né, de psicologia. E foi o diagnóstico que levou a pesquisar mais sobre epilepsia, e o primeiro contato foi com o fórum da Liga Brasileira de Epilepsia. Na época tinha um fórum para pacientes, e ali abriu portas, inclusive, para acesso à pesquisa, né, e a me aprofundar mais sobre isso. E o que levou à pesquisa sobre a representação social da epilepsia, né, entre psicólogos, né, qual o conhecimento compartilhado dos psicólogos sobre epilepsia. E esse capítulo, né, o capítulo 5 do livro, ele faz um recorte dessa pesquisa e investiga, né, as causas, né, a representação social das causas da epilepsia entre psicólogos, né. Essa pesquisa ela teve orientação do
do doutor Júlio Rocha e do mestre Cláudio Cubian, que foram os meus orientadores na época. E foi importante isso porque a ideia era pesquisar algo mais específico da epilepsia, mas o que eu percebi é que a psicologia não tinha nem ideia do que era, né, epilepsia. Assim, os psicólogos tinham pouco conhecimento. Então, a pesquisa ela propiciou de entender que o conhecimento compartilhado entre aqueles psicólogos ainda é de senso comum, né, que a gente tem mudado, mas ainda é muito, né, que ainda é muito presente. E esse livro ele vem justamente para mudar esse quadro, né, de trazer mais epilepsia para a psicologia. Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Boa tarde, meu nome é Denise, eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia e trabalho com avaliação neuropsicológica das crianças. E acredito que o papel do neuropsicólogo vai além de apenas avaliar a criança, mas também de orientar os pais e os professores. O meu capítulo é sobre a psicoeducação de professores de crianças com epilepsia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito essa oportunidade e de poder fazer parte dessa história. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Carol, aluna de mestrado do Dr. Lee. E há 2 anos a gente desenvolve, juntamente com o Lee, a Gabriela e a ASP, a gente desenvolve um trabalho sobre a percepção dos pacientes com epilepsia e dos familiares sobre a epilepsia. Então, há 2 anos a gente desenvolveu esse trabalho e no meu capítulo eu falo um pouquinho sobre a percepção dos pacientes sobre a doença. E eu gostaria de agradecer de novo a Sueli e ao Lee pela oportunidade de escrever esse capítulo. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Maíra, eu também sou aluna do Dr. Lee. Agradeço mais uma vez a Sueli e a ele pelo convite. Como eu mencionei no vídeo que foi passado, o nosso projeto, o meu projeto de mestrado com orientação do doutor na verdade, para a gente poder fazer uma análise de fatores biopsicossociais que hoje impedem a inserção ou a manutenção da pessoa com epilepsia no mercado de trabalho. Então, no livro, como esse projeto ainda está em andamento, no livro eu escrevi no capítulo tudo que foi encontrado da literatura nesse sentido até agora, e para a gente poder continuar desenvolvendo esse projeto. A Viviane, mais um. Eu sou Viviane Sperg, sou de Americana, né, neuropsicóloga, e foi um prazer escrever um capítulo, né, e eu escrevi sobre epilepsia e autismo, um relato de caso. Então, eu convido todos a lerem o capítulo, né, que ficou bem bonito. Li, só assim, nada disso de que a gente tem feito agora, nosso grupo é um grupo multidisciplinar de fato. A gente está o tempo todo trabalhando em grupo. E faz parte do grupo uma pessoa que eu não posso deixar de chamar a atenção, que é a nossa querida Aline Camargo. Parabéns, vem cá, Aline. Porque a Aline é aquela que está do lado de trás, tentando colocar tudo no papel, aquilo que a gente tem pensado, passado como roteiro e tudo mais. Então, a nossa Aline, não só gratidão, mas é aquela que lê pontualmente, que faz, sempre coloca alguma ideia a mais. A capista, né? Então, grande parte desse trabalho eu também dedico e agradeço imensamente a nossa Aline. Aline, obrigada. Eu fisioterapeuta, aluna do Lee, mestrando e tudo mais. Bom, Sueli, equipe, professor Lee, todo mundo, eu agradeço. Realmente esse trabalho que a gente faz na ASP, só para contextualizar, né, eu sou fisioterapeuta e trabalho com AVC. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Na verdade, a ASP, eu estou aqui na Unicamp há 5 anos, entre iniciação científica e interesse mesmo com o serviço da ASP, né, porque eu acho que é um serviço extremamente essencial. Eu tive pacientes, né, com epilepsia, tive colegas com epilepsia, e é triste a gente ver que a sociedade ainda não entende que a epilepsia não é transmissível, não é contagiosa e não é demoníaca, né? Ainda tem esse certo
preconceito. Então, parte do meu trabalho foi interesse por isso mesmo, né? E participar da confecção do livro, da diagramação, da edição, e criar a capa foi realmente uma oportunidade muito legal. A capa tem todo o simbolismo, né, da psicologia e da neuro, da epilepsia, e tem as palavrinhas, e está bem bonitinha. Então, eu espero que esse livro seja realmente bem aproveitado por todos os alunos interessados e principalmente os futuros ou já formados psicólogos, porque compõem realmente uma força muito importante nessa causa da epilepsia. Precisamos de vocês, psicólogos, não conseguimos ficar sem vocês. Realmente, nosso trabalho é multi, inter e transdisciplinar. Precisamos de vocês. Então, parabéns. Para mim. Então, chegamos na parte final. Fernando, se quer fazer alguma consideração, está aberto o microfone para alguém que queira fazer algumas últimas palavras. Caso contrário, convido vocês para um coffee, um bate-papo, né, lembrar um pouquinho do futuro, não, do passado, projetando o futuro. Obrigado, pessoal. Vamos lá.